capítulo 8, a partir do verso 26. Já encontraram aí? Podemos ler? Sim ou não? Amém. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Eu creio que você conhece já essa passagem, passagem bastante conhecida, e talvez seja uma das passagens que demonstra aí o pior estado que uma pessoa pode ficar espiritualmente falando. E não só espiritualmente, fisicamente também. Jesus aqui nessa época, Lucas está relatando, escrevendo esse evangelho, e relatando que não havia falta de ensino naquela época. Tinha ensino, tinha palavra. O que estava faltando naquela época era poder, era autoridade. E até então, aqui neste local, não se demonstrava isso. E Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou em várias frentes, frente de cura de enfermidades, visitando enfermos, visitando casas de pecadores, expulsando demônios, cativos e oprimidos. Então, o ministério de Jesus, ele foi de confronto. Não foi um ministério que chegou lá, Jesus é amor? É. Deus é amor? É amor. Mas ele entrou no ministério, começou o ministério dele, confrontando primeiramente as obras de Satanás que se manifestavam. Aquilo que o diabo fazia na cidade, Jesus ia para mudar a história do povo e a história da cidade. E naquela cidade, o curioso é que, você leu comigo aqui, que havia uma vara de porcos, ou seja, muitos porcos, dizem alguns estudiosos, que havia ali mais de 1000 porcos. E pela lei de Moisés, era inaceitável criar porcos numa cidade. A lei de Moisés proibia isso. Era até proibido comer carne de porco na época, era proibido criar porcos, e nesta cidade eles criavam, eram muitos porcos. Então era uma cidade que geograficamente estava dentro de Israel. A Bíblia nos relata aqui que Galiléia de um lado, e de frente, ou seja, de frente para Galiléia,
tinha esta cidade, e mais 9, ou seja, Decápolis, que era conhecida por ser um arquipélago de 10 cidades, e esta aqui era uma delas. 10 cidades, uma próxima à outra, mas para chegar até Decápolis, tinha que atravessar o mar de Tiberíades, ou lago de Tiberíades. Do lado de cá, o que estava acontecendo na Galileia? Poder, unção, salvação, o Espírito Santo agindo usando Jesus, e Jesus lá fazendo um movimento de transformação na vida das pessoas na Galileia, pessoas oprimidas, pessoas, ele ressuscitava mortos, ressuscitou mortos. Então esse era o ministério de Jesus, mas um lago fazia separação entre o que vivia o avivamento, vamos dizer assim, e do outro lado, contrastando uma vida do jeito que eles queriam. Se eles não podiam, pela lei de Moisés, e eram judeus também, hebreus, vivendo lá, se eles não podiam criar porcos, por que é que eles estavam criando? Só isso aí já demonstrava que eles estavam no mesmo lugar, na mesma geografia de Israel, mas eles queriam viver da forma deles, sem seguir as regras já colocadas há muitos anos atrás. E isso é algo sério, irmãos. Já começo a abrir aqui um ponto importantíssimo para a vida da igreja. Porque não adianta nada estarmos geograficamente no local, se nós não estamos agindo de acordo com aquele lugar. Se nós estamos vivendo uma vida fora daquele padrão já pré-estabelecido. E diga-se de passagem que a lei de Moisés, ela foi dada por Deus. Quando nós falamos lei, a lei de Moisés, não foi ele escreveu, foi dada por Deus. Deus é que ele orientou como que o povo devia viver. Agora você imagina um lago separando algo bom, algo perfeito, uma vida plena, uma vida de salvação, vidas de transformação, e do outro lado, não tão longe assim, vivendo a vida que quiser. Então não adianta viver geograficamente, você está entendendo, né? Participar de um local, estar em um local e continuar em práticas que não condizem com as regras já estabelecidas por Deus. Então, quando nós participamos de um grupo, de uma comunidade, isso aqui eu não falo de IBEB, eu falo de comunidade, de região, de cidade, eu tenho que estar de acordo, condizendo, a minha vida tem que estar de acordo com as regras daquele local, ou as regras já vividas há muito tempo. E Jesus, todas as vezes que Jesus já preparava uma viagem, chamando os seus discípulos, eles sabiam que ia acontecer um milagre, que ia acontecer transformação, que ia ter salvação, porque onde Jesus ia, é porque ele tinha um objetivo, ele tinha já em mente, ele já sabia o que ia enfrentar lá na frente, mas ele sabia também que ele ia ser usado por Deus para fazer algo tremendo naquele lugar. Uma cidade que, criando porcos, e que não queria saber de Jesus, mas Jesus mesmo assim chama os seus discípulos, pega um barquinho, e agora o que ele faz? Ele começa a atravessar, a fazer a travessia de um lugar abençoado, de um lugar já transformado pela presença dele, para um lugar onde nem sabia de Jesus, onde nem se falava de Jesus. Agora tem algo muito tremendo nesse texto, porque Jesus atravessa, e eu fico imaginando essa travessia, Deus com
com Jesus ali, o Espírito Santo com Jesus, Deus ali com os discípulos, eles fazendo a travessia, e o Espírito Santo só falando assim: Decápolis, a sua vida daqui a pouco será transformada. Decápolis, os seus dias de vida errada, de vida totalmente fora do padrão de Deus, estão com os dias contados, porque o mestre está indo para aí. O mestre vai chegar a qualquer momento. O que me faz lembrar, por exemplo, se o rio separa algo puro, algo que está buscando a Deus, que está querendo Jesus, e de um outro lugar, assim, ali, separado só por um rio, um lugar que estão totalmente vivendo a vida que eles querem. E quantas pessoas estão vivendo assim geograficamente? Participam do mesmo lugar, mas não querem se submeter às regras daquele lugar. Querem viver a sua vida do jeito que quiserem. Então eles criavam porcos, gente. Criavam porcos. Era a única cidade que existia naquela época que estavam criando porcos. Jesus sabia disso. Só não falou para os discípulos: vamos para lá que vai acontecer isso, aquilo. Não. Ele foi. Agora imagina, na mesma cama, de um lado, uma pessoa pura, e do outro lado, uma pessoa impura. Está dividido, está dividido, é um lar dividido. Aqui tem uma pessoa de joelhos orando, ali do outro lado daquela parede tão frágil de derrubar. Está uma pessoa lá servindo e adorando as coisas do diabo. Fazendo aquilo que agrada a Satanás e seus demônios. Do outro lado. E talvez muitos aqui sintam o desejo, a vontade de transformar a vida da outra pessoa e falar assim: eu vou dar um jeito de quebrar essa parede aí, entrar lá na vida daquela pessoa, porque está dentro do mesmo ambiente, na mesma geografia, na mesma casa, só separa uma parede. Um lá está fazendo coisa para o diabo, o outro está aqui de joelho, orando ao Senhor. Isso não funciona. O que vai prevalecer? O que vai vencer? Onde que está o poder? É o poder das trevas que invade, que vai vencer aquela família, aquela vida, ou aquela casa? Ou é o poder do Altíssimo? Então, muitas vezes a vontade é o quê? De entrar naquela casa, entrar naquela parede, vazar aquela parede, pegar a pessoa pelo colarinho e falar assim: deixa disso, larga esse negócio aí, vem para Jesus, porque você está fazendo algo aí que você vai desgraçar a tua vida, vai acabar com a sua vida espiritual, com a sua família. Dá vontade de fazer isso, mas não é necessidade. Por que não precisa você forçar nada? Por que não precisa você guerrear e entrar numa batalha desnecessária? Exatamente porque Jesus, quando ele vê uma situação como essa, ele pega o barquinho, ou ele vai andando, e ele vai lá naquele lugar, para transformar e para fazer mudança naquele lugar. Ele é esse Senhor, que tinha tanta autoridade, que as pessoas falavam assim: ele está falando a mesma coisa que os escribas, os fariseus. Mas ele fala diferente, ele fala com autoridade, ele fala com poder. Então, o que estava precisando naquele lugar? Não era só ensino, porque Jesus tinha ensino, tinha teologia, mas ele tinha muito mais do que isso. Ele tinha unção, ele tinha poder, ele tinha autoridade. E isso é que faz diferença no ministério de alguém, na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa. É a autoridade de Jesus. É o poder de Deus naquele lugar. E ele atravessa, porque ele ama a todos, ele não faz distinção. Ele sabe que vai ter que enfrentar naquele do outro lado. Aqui está uma bênção, todo mundo recebendo.
Galileia está uma bênção, todo mundo adorando, todo mundo querendo Jesus, e indo atrás dele, o povo enfermo, está endemoniada a filha, vai lá na casa, vai. E Jesus operava essas maravilhas. Mas quando ele atravessa e ele pisa naquele lugar, Jesus não dá uma palavra, ele não ensina, ele não prega, ele não repreende, não fala nada. Jesus está dentro do barquinho, os discípulos estão com ele. Mas diz a Bíblia que ele, olha só, e quando viu Jesus, ou seja, ele viu Jesus porque Jesus desceu do barco e colocou os seus pés naquela cidade de Decápolis. Jesus está indo colocar os pés na tua casa. E quando entra, são os pés de Jesus pisando, irmãos, olha o que acontece. É transformação, é libertação, são cadeias que se quebram, é o inferno que treme, é o diabo que sai correndo. E aí diz, quando viu Jesus, quem viu Jesus? Um rapaz, meu Deus do céu, desculpa. Ai, Leandro, atende aqui porque é lá do alarme. Desliga aí. Quando acontece dele pisar naquele lugar, um homem, aqui num verso antes, diz que quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem. Olha de onde ele está vindo. Ele não está vindo do sepulcro, ele não está vindo dos lugares onde ele ficava, não, ele sai da cidade para encontrar Jesus. Desce um homem que desce, que desde muito tempo estava possesso de demônios. Jesus sabia que esse homem estava lá. Jesus sabia que esse rapaz estava. Mas Jesus vai, e ele não vai, vocês vão ver no final da história aqui, que ele não muda só a vida desse rapaz, ele pisa e diz, esse rapaz não andava vestido, ele estava nu, ele andava nos sepulcros, ele habitava em qualquer casa e ele atrapalhava, ele parava ruas, ele conturbava a cidade, a verdade é essa. Ele conturbava, porque uma pessoa, do jeito que ele estava endemoniado, não era um demônio, não. Do jeito que ele estava, possesso, ele perturbava por onde ele passava. Agora, imagina uma família como aquela. A dor era tão grande da família desse rapaz, que tinha certos momentos, a Bíblia afirma isso, que eles tinham que colocar correntes, prender o rapaz, acorrentar aquele homem. Mas também a Bíblia diz, no mesmo versículo, que o demônio arrebentava aquelas correntes e o impelia, levava ele para onde? Para o deserto. Quem levava ele para o deserto? Era Jesus, era o Espírito Santo, o demônio. Não foi o Espírito Santo que permitiu Jesus ir para o deserto, ele não foi tentado pelo diabo? O diabo oferece tantas coisas que aparentemente são boas. Mas uma pessoa presa em cadeias é bom? É bacana? Sim ou não? Fala bem alto aí, irmãos. Uma pessoa sem as cadeias, mas no deserto, é bom? Também não. Então, que diferença que fez na vida desse rapaz? O diabo quebra cadeias, mas ele só muda de ambiente. O diabo, aparentemente, ele liberta de algo a vida da pessoa, mas leva para outro lugar onde ele vai estar também sujeito à atuação demoníaca, à vontade do diabo.
Ou seja, tanto faz, estava lá preso em cadeias, ou estava num deserto, a vida dele era a mesma, não mudava, não tinha mudança. Por quê? Porque era o diabo, era o demônio que estava oprimindo aquele rapaz, estava amarrando, estava segurando a vida daquele homem. E diz a Bíblia que quando ele viu Jesus não falou com ele só viu Jesus. Já quero profetizar, irmão, se tem na sua casa algo lá perturbando, na hora que vê Jesus vai acontecer isso aqui. Na hora que ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. O rapaz estava possesso. Vou provar isso para você, ele estava tão possesso, que ele chega ao ponto de dizer, com uma voz bem alta, gritando, que tenho eu contigo, Jesus. Então ele sabia que era Jesus. Por quê? O demônio sabe quem é Jesus. O diabo viu que o que estava entrando naquela cidade não era um teólogo, não era um fariseu, não era um sacerdote comum, era o Filho do Deus Altíssimo. Declarações do próprio diabo no corpo daquele homem. Olha o que ele declara: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele faz uma pergunta declarando já, porque o diabo sabe que a pessoa está na geografia de Israel, mas não está vivendo de acordo com Israel. Não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não está embaixo da autoridade de Deus. Porque todos os demônios se sujeitavam a Jesus. Todos os oprimidos se sujeitavam a Jesus. Todas as doenças e enfermidades se sujeitavam a Jesus. E não foi diferente aqui nessa história, porque quando ele fala isso, ele pede que não atormente. Por que ele está pedindo que não atormente? Porque eles já estavam endemoniados, a cidade já estava com brecha aberta por criar porcos. E agora, como que esse rapaz chega ao ponto de falar, não me atormentes? Ele queria continuar na mesma vida, numa cidade que o Jesus chegou. E não é possível acontecer isso. É impossível, irmão, na tua casa, que Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, Deus já tomou conta da sua família, Deus já tomou conta da sua vida. Você lá, a sua casa é Galileia. Não adianta, o diabo não vai sair de Decápolis para entrar na Galileia, porque ele sabe que lá tem o poder de Deus, que lá está Jesus fazendo uma revolução, quebrando cadeias de oprimidos. E Decápolis está lá, tomada pelo demônio também. Está lá toda endemoniada, a cidade toda. E ele ordenou: espírito imundo, saia desse homem. Porque há muito tempo o arrebatava. Pegava ele, jogava para um lado, jogava para o outro. Ele vivia dessa forma. E quando os pais ficavam desesperados, sem conseguir segurar esse rapaz, eles o acorrentavam, porque não tinha condição de segurá-lo. De tanta possessão demoníaca que tinha na vida deste homem. Mas o poder tinha entrado lá. O poder de Deus tinha entrado lá. O poder de Jesus já tinha pisado naquela terra.
E eu quero profetizar que na tua cama, no teu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha, na tua despensa, na tua varanda, e onde você estiver, no teu carro, são os pés de Jesus. Não vai ter demônio que vai ficar e permanecer, porque Jesus está presente, e é o poder dele que transforma, é o poder dele que repreende, é o poder dele que quebra grilhões. É o poder dele que transforma, é o poder dele que vai e libera aquela vida, quebra prisões. E ele era impelido pelo demônio para os desertos, ficava nos lugares desérticos. O que adianta uma pessoa estar sem as cadeias, que o diabo mesmo quebrou, e ele leva para outro ambiente, para continuar operando na vida daquele homem? Levou para o deserto, não foi para, quebrou cadeias, agora está lá no deserto, e agora ele vai ter uma vida boa. Não, o diabo vai continuar operando na vida daquele homem, no deserto. E Jesus sabe que tem muitos demônios, sabe que tem uma legião, ele só pergunta por perguntar, porque Jesus já sabia. A cidade estava errada por criar porcos, e o rapaz estava endemoniado por causa da brecha que a cidade abriu ali. Os pais provavelmente também, a família também, não conseguia fazer nada, prendia, o diabo arrebentava, levava para o deserto, depois voltava do deserto, estava lá, oprimido. Quem é que consegue viver numa vida dessa? Quem é que consegue viver em paz com uma situação dessa? A cidade não tinha paz. A cidade não vivia tranquila, porque ele fechava mesmo. Onde ele ia, irmãos, não tinha condição de permanecer no mesmo lugar. Porque ele fazia confusão. Não tinha como segurá-lo. Não tinha como prendê-lo. Então, o que fazer? Jesus, ele atravessa, ele vai, ele atravessa paredes, ele atravessa cidades, ele atravessa países, ele atravessa em qualquer lugar, ele vai, porque ele sabe que aquele lugar está precisando do agir, do mover, do poder de Deus. E este poder das trevas estão aí também. A gente não pode negligenciar e dizer, as trevas não têm nenhum poder. As trevas não têm poder onde Jesus entra. É isso que o texto está nos mostrando. As trevas estavam agindo e fazendo de tudo, enquanto Jesus não foi naquele lugar. Enquanto Jesus não entrou naquela cidade. Gente, era pertinho, a cidade de Decápolis, em frente à Galileia. Talvez na sua vizinhança esteja assim. Na sua casa é adoração, é louvor, é oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é culto na tua casa. Por isso a importância de fazer um culto no seu lar, para liberar o ambiente com oração, com louvor, com palavra. A presença de Jesus é levantar um altar dentro de casa em adoração. Então, quantas vizinhanças, quantos lugares, não só em Brasília, no mundo inteiro, pessoas no mesmo lugar, na mesma geografia, adorando ao Senhor, e outros lá batendo tambores, evocando demônios. Brasília é assim, São Paulo, Minas, qualquer estado que você for, Distrito Federal, qualquer estado que você conheça no Brasil, tem a mesma geografia e pessoas vivendo de um jeito, com Deus, e outras pessoas não querendo saber de Jesus. Mas quando se ouve falar de Jesus, Jesus entra no lugar, o diabo reconhece, agora entrou o poder,
O diabo reconhece: eu não tenho nada contigo, não venha me atormentar. Ou seja, deixa ele quieto, continuando. Não, Jesus não é assim. Jesus, quando ele não entra para falar assim: não, tá bom, pode continuar aí, fazer o que você quiser, que vocês não querem, eu estou saindo. Não, quando ele entra com poder, com autoridade. Ele é o único que tem autoridade de mudar um lugar, de mudar o coração de uma pessoa, de mudar uma cidade. Aí este homem, agora os demônios falam pela boca deste homem, rogando: deixe que eles saiam e vá para aqueles porcos que estão ali. Gente, isso tem um simbolismo tremendo. Isso tem algo maravilhoso. Porque mesmo uma cidade vivendo com uma porcaria, fazendo aquilo que não agrada a Deus, Jesus entrou. Quando ele viu os porcos, ele não pensou duas vezes: opa, eu vou resolver duas coisas ao mesmo tempo. Eu liberto esse rapaz, liberto a vida dele, e liberto a vida desta cidade da opressão. O que ele fez? Podem ir. Podem ir. O que os demônios fizeram? Entraram nos porcos. Mas o que a Bíblia diz? Só ficaram nos porcos lá os demônios e ficaram pastando, comendo, continuando na lama. Não, irmãos, a Bíblia diz que se precipitaram num abismo. Opa! Eu quero terminar aqui com isso aqui, profetizando sobre a tua vida. Porque quando o poder de Deus entra na nossa vida, as trevas não têm mais autoridade nem poder. Quer dizer que tinha o quê? Um abismo? É isso que a Bíblia está dizendo? Não sou eu. Tinha então um abismo, tinha um lugar, e o mar lá embaixo, o lago, né, o lago de Tiberíades, ou o mar, e os porcos se precipitaram e morreram afogados, diz a Bíblia. Morreram como? Afogados. Então agora pensa comigo, pensa comigo. Esse rapaz do texto que eu estou pregando, ele quebrava cadeias, ele vivia nos sepulcros, ele bagunçava a cidade, ele fechava a rua que não deixava, fazia confusão, não deixava ninguém em paz, e os demônios agindo na vida daquele rapaz, e tudo isso fazendo. E quem é que segurava para não deixar cair no abismo? Você entendeu aí? Quem é que não deixava este rapaz, este homem, passar? Porque pisar era um passinho à frente e ele, ó. Receba essa palavra, irmão. O Senhor está te segurando, você não morreu. Por que você não morreu? Por que você só vai morrer quando Deus quiser? Porque é Ele quem te ampara, é Ele que te segura. Porque esse rapaz já podia ter morrido era há muito tempo. E eu vou dizer algo aqui, talvez você assuste com isso, mas você podia estar morto. Eu podia estar morto, mas estamos vivos. Mas por quê? Jesus está falando o quê? Para esta situação, quando Ele entra nesse lugar e nos mostra, nos revela o ambiente, nos mostra os porcos, e os porcos morrendo naquele lago. Ele está dizendo, o diabo levou esse rapaz para o deserto. O diabo prendeu esse rapaz em correntes, mas o diabo não matou esse rapaz. O diabo não vai te matar.
meu irmão. O diabo não vai tocar na tua vida. Vai tomando posse aí, a palavra profética, porque ele pode até tentar fazer algo, mas ele não pode chegar perto de você, porque aquele que vive dentro de você está aí, tem o poder de Deus, e o diabo está dizendo o seguinte: eu não posso ficar nessa vida, eu não posso ficar nessa casa, porque eu não tenho nada com Jesus. Ele não pode com Jesus, porque chegou um poder, porque chegou a autoridade, porque chegou alguém que não é o diabo que fica só prendendo em cadeias, levando para deserto. É alguém que liberta, quebra prisões, quebra cadeias. Por isso que eu profetizei no início do culto. Ele quebra grilhões. Ele faz assim, ó. O diabo também quebra? Quebra. Depois dessa mensagem, irmãos, quem está online, quem está aqui, a decisão da cidade, isso serve para qualquer um de nós. Quer voltar a criar porcos? Jesus dá liberdade. Quer voltar a se envolver na lama do pecado? Quem quiser que volte. Mas nesta manhã você vai profetizar para você mesmo, para a tua casa. Eu e minha casa estamos firmados em Jesus, e o poder que está em mim, que é o Espírito Santo, que é o poder de Jesus, eu não tenho poder em mim mesmo, mas é o poder de Jesus, que está na minha casa, vai me livrar de toda atuação demoníaca, de toda intenção de Satanás. Levanta a tua mão, e começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, que é o poder de Deus, que livra das trevas, é o poder dele na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus, porque é o poder dele aqui, é o poder de Jesus na tua casa, é o poder dele na tua vida. Fique de pé, irmão. Os demônios saíram, entraram nos porcos, foram de espinhadeiro abaixo. Sabe por que você está de pé? Porque Jesus está aí. A casa que estiver dividida, Jesus vai entrar. Toma posse. Jesus atravessa o lago. Jesus atravessa o mar, ele pega o barquinho, e sabe o que ele faz para terminar? O rapaz diz assim: deixa eu ir contigo. Eu não li, está mais à frente aqui. Deixa eu ir contigo. Jesus diz o quê? Não. Ora, ele não falava, na Bíblia não está registrado que Jesus diz: grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. E agora, se fosse eu e você lá com Jesus, fala: Jesus, ele está querendo ir com o Senhor. A seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Jesus falaria para mim e para você: exatamente isso aí. Sabe onde é a seara desse homem? Aqui em Decápolis. Eu vim com vocês, os discípulos, volto com os discípulos, mas eu deixo uma testemunha para dizer: olha aí o poder de Deus, olha o que Jesus faz, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, e a cidade foi livre também do pecado de ficar criando porcos, porque os porcos acabaram. Jesus resolve tudo, irmãos. Jesus resolve tudo. Foi o demônio e as porcarias junto. Você pode dar um glória a Deus? Foi o demônio, os demônios e a porcariada toda junto.
E é assim que Jesus faz na minha vida, na tua vida. É assim que Ele faz na nossa casa. É assim que Ele faz no teu filho, na tua filha. É assim que Ele faz na nossa vida espiritual. É só você conhecer a palavra. É só você ter Jesus no teu coração. É só você não voltar. É só você não querer mais saber de porcos. Não querer mais saber de lama. Não querer mais... Não, geograficamente você está bem. O local que você está, você está bem. Deus está com você. Então permaneça. Aleluia. Tem vidas aqui, porque essa mensagem de manhã é para a igreja, para as pessoas que conhecem, porque se eu fizer uma mensagem dessa à noite, tem visitante, tem pessoas, eu não gosto de ouvir falar de Satanás. Muito menos falar de legião de demônios. Pois eu vou te falar uma coisa, irmão. Você não precisa temer, não precisa se preocupar, quando aquele que está em você é maior do que qualquer outro poder existente na terra. Por isso eu me converti, por isso você se converteu. Por isso você permanece, por isso permanecemos, por isso nós buscamos, por isso adoramos, por isso nós agradecemos, por isso nós continuamos a andar com Ele, porque vale a pena, vale a pena. Tem famílias aqui, pessoas que o inimigo pode estar ainda perturbando, não é possessão, porque o diabo não trabalha só com possessão. Vocês viram aqui no texto. Ficava possesso, ele quebrava as cadeias, o próprio diabo, mas impelia ele para onde? Para o deserto. A vida continuava a mesma porcaria. Não tinha libertação, não tinha nada. Não tinha um futuro para esse rapaz, não tinha um trabalho, não tinha uma história para contar. Qual era a história? O homem endemoniado de Decápolis, lá de Gadara. Cidadezinha pequenininha, perto das outras, mas uma cidade que estava vivendo em desobediência, criando porcos. E tem famílias que ainda continuam na mesma geografia e continuam sendo atacadas pelo inimigo. E o inimigo ainda tentando fazer alguma coisa. Por quê? Porque tem legalidade. Eu quero que você entenda essa palavra, legalidade, abre brechas. Por quê? No mundo espiritual, Jesus, ele entra no lugar com legalidade, porque ele tem todo o poder. Ele entra onde ele quiser, ele vai onde ele quiser, ninguém impede Jesus. Ah, pastor, mas lá em casa tem gente que não está querendo. Pode não querer, pode falar que é ateu, pode falar que eu não sei. Jesus, ele vai, ele quebra grilhões. Onde ele entra, ele muda a família, ele muda o ambiente. E você, como eu, que um dia, antes de vivermos assim livres, porque viver livre é isso, viver liberdade, no poder do Senhor, não no poder das trevas. Eu que já vivi 24 anos da minha vida no poder das trevas, quando encontrei Jesus, é como se Jesus tivesse atravessado tudo quanto é lugar que estava impedindo de eu encontrar. Quando ele pisa, encontra. E esse encontro é transformador. Esse encontro muda, esse encontro traz paz, esse encontro traz alegria. Como é bom servir ao Senhor e saber que Ele cuida de você. Como é bom saber que Ele está lá agora, na porta da tua casa, botando as mãos dEle, como Ele colocou no abismo para não deixar aquele homem morrer, antes dele chegar lá e libertar ele. Aí você pode achar assim, vai ter gente da minha família que vai morrer, e vai morrer sem Jesus. Não, a promessa está sobre você.
você testemunha. Eu tenho a minha seara. Aquele homem teve a seara dele, lá em Gadara, lá na cidade de Decápolis. Ficou conhecido. Todo mundo falava daquele homem, um homem que era possesso por demônios, agora é um homem livre, pregando a palavra, falando de Jesus. Quem fez isso? Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração, que eu quero orar por você. Eu sei que a luta não é fácil, a gente luta, a gente... Quem é que voltou para a UTI? O Taubi? Voltou, já tinha saído, já estava bem, né? Vamos orar, sim. Outra cirurgia do coração. Deus vai abençoar, né? O inimigo está tentando matar, mas não vai matar. É o Senhor que está amparando assim, e não está deixando ele cair no abismo. Quem? A Márcia, né? Vai operar terça-feira. Ore aí pela nossa irmã Márcia, tá? Esposa do William. O William que fez a cirurgia dos 2 ombros, tá se recuperando. E ele está cuidando dela, né? Ele é um maridão, viu? E a Márcia é uma serva de Deus. Ela continua, manda áudio para mim. Eu até ia mostrar para a igreja o áudio que ela mandou, glorificando a Deus, porque as orações da igreja estão curando ela. Ela vai fazer a cirurgia, porque o Senhor está permitindo para tirar o troço ruim lá do corpo dela. Amém? E ela vai voltar para a igreja saudável, bem, de saúde, com a imunidade boa, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu poder. Louvamos porque não há poder das trevas, não há poder de Satanás e os demônios que vençam o teu poder, a tua autoridade. É o Senhor quem tem a autoridade. Senhor, em nome de Jesus, entra em cada casa aqui, guarda, Senhor, carro, casa, guarda a família, que é muito mais importante, as pessoas. Livra, Senhor, de qualquer tentativa de Satanás de jogar no abismo, jogar no precipício. Livra, Senhor, que sejam guardados pelas tuas mãos. Guarda o Taubi nessa cirurgia, Senhor. Que seja um sucesso, seja uma bênção. Que a cirurgia da Márcia seja uma bênção. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um aqui, Senhor. Cubra com teu sangue precioso. E libera uma palavra, Senhor, agora de vitória, de conquista, de saúde. Em nome de Jesus. Toma posse. Em nome de Jesus. Que o Valério, a recuperação da cirurgia do ombro dele, também seja uma bênção. Em nome de Jesus. Ele fique totalmente recuperado os movimentos dos braços. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fala assim: o Senhor Jesus, que está na minha vida, tem todo o poder. E este poder já venceu o poder das trevas. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore Ele. Glorifique Ele. Exalte a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque é Ele quem faz. É Ele quem faz a obra. Que Deus te abençoe. Até a noite, às 19 horas. Não perca essa palavra. No limite, mas de pé. Você nem imagina, mas Deus vai fazer. Deus fala aos nossos corações. Amém? Pai, abençoa, Senhor, cada um de nós, levando-nos para os nossos lares. Abençoa o nosso almoço. Abençoe nossa família. Tudo, Senhor, na nossa vida. Vai adiante de nós. Vai pisando na frente. Vai rompendo cadeias, Pai. Vai quebrando grilhões e prisões, em nome de Jesus, e vai nos guardando, nos livrando do espírito de morte, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E despedimos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo seja conosco e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Até a noite, 19 horas, estaremos aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, no novo canal, favor se inscrever, viu?